Queria primeiramente saber o que são esses fundos, né? O que compõe esses fundos, qual é o tema desses fundos aí, como você avalia esse mercado aí nesse momento? Então, vamos lá, Felipe. O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, né, ele é um fundo considerado um fundo estruturado, porque ele tem uma regulação própria, a partir da Instrução Normativa CVM 356, que sofreu diversas alterações aí desde final de 2001 até hoje, né, e ele é um fundo que basicamente coleta recursos de investidores, né, portanto cotistas, que alocam em direitos creditórios de qualquer natureza. Claro, existem diversos tipos de fundos de direitos creditórios, né? Então, se você for pensar numa grande companhia, como uma montadora, por exemplo, os fornecedores de peças são fornecedores dessas montadoras que vendem para os seus distribuidores, que por sua vez têm uma a receber dos seus clientes. Então, esses recebíveis são muitas vezes antecipados, vendendo esses recebíveis para os fundos de direitos creditórios para poder fazer com que a empresa manter o seu ciclo operacional, ou seja, o seu capital de giro, sempre rodando e, portanto, conseguindo comprar os insumos necessários para a sua linha de produção. Né? Os fundos de investimentos em direitos creditórios, eles são fundos pouco conhecidos para o varejo, de um modo geral, porque até esse momento, e existe uma discussão para poder abrir esse mercado para o varejo em geral, né, ele só pode ser investido por investidores qualificados, aqueles que comprovadamente têm patrimônio acima de 1 milhão, ou investidores profissionais que têm comprovadamente patrimônio acima de 10 milhões, né, pelas resoluções todas que compõem essa estrutura de fundos. Então, ele é um veículo, ele é uma renda fixa, portanto, imagine o FDIC como se fosse uma empresa que vai ao mercado tomar dívida para expandir as suas operações, né? Ou seja, um FDIC ele pode ter até 3 classes de cotas, né? Entrando um pouquinho mais no detalhe aqui no beabá, que são as cotas júniores, que normalmente é a empresa que está indo buscar dívida no mercado, os cotistas mezanino e os cotistas seniors, né? E essa diferença é o direito de preferência no recebimento do capital investido. Eles são como se fossem os emprestadores de recursos para os cotistas júniors concederem crédito, comprarem recebíveis no mercado e assim rentabilizar a cota, né? Então, esse é um mercado que tem um patrimônio líquido na indústria de fundos hoje em torno de chegou a 204 milhões em 2019, aí teve uma redução para 179 bilhões em 2020, em 2021 ele deu uma retomada para 182 bilhões, né? A gente, hoje no mercado existem mais ou menos 1.200, 1.300 fundos voltados para diversas finalidades, que é o que a gente chama de estratégia de investimento. Então, existem os fundos monocedentes e os fundos, por exemplo, multicedentes, multissacados, né? Que são fundos normalmente voltados para os micro, pequenos e médios empresários, né? Que têm, muitas vezes, dificuldade em acessar recursos aos grandes agentes fomentadores de capital, como são os grandes bancos, que sempre, historicamente, concentravam a carteira de crédito do sistema financeiro em torno de 80% a 90%. Né? Então, os FDICs foram, de certa forma, durante o tempo, existiram aí alguns problemas e alguns FDICs de mercado, principalmente numa época em que o lastro dos recebíveis, ou seja, as notas fiscais, o pedido de compra e venda, ou o contrato de uma prestação de serviço entre as partes, eram praticamente físicos, né? Então, existia muita margem aí para fraude, para ações de má-fé por conta dos tomadores. E com esse mundo digitalizado hoje em dia e com as novas alterações nas leis, e principalmente no Código Civil, que já preveu transformar o direito creditório em escritural, ou seja, ele pode ser eletrônico, né? Isso aí protegeu bastante os investidores, né? Consequentemente,
todas as partes envolvidas no processo. Ele é um fundo que tem uma remuneração fixa para os cotistas sêniores, para os cotistas mezanino, né, e entra como custo de capital para o cotista subordinado júnior, que é o último a receber os seus recursos depois do cotista sênior e depois do cotista mezanino. Então, o FDIC, de um modo geral, ele é um grande instrumento para fomentar o mercado de crédito para essas empresas que não têm acesso, né? Então, se você pegar aí, por exemplo, uma iniciativa pública que foi realizada pelo BNDES no ano passado, né? Em maio do ano passado, eu acho que no epicentro do que se chama de primeira onda da crise, o BNDES fez uma chamada pública para alocar até 4 bilhões de reais em até 12, 10 fundos de mercado, né, dividido em duas categorias, para poder fomentar justamente os micro, pequenos e médios empreendedores, né? A gente vem de um movimento de fintechs, né, se preparando e utilizando estruturas de fundos de direitos creditórios como forma de levantar recursos para empregar nas suas operações, e dessa forma o mercado acaba criando um acesso diferenciado para esse empresariado que não tem acesso nos grandes bancos por uma simples razão. Os grandes bancos, muitas vezes, os grandes, médios e alguns pequenos, às vezes não conhecem a fundo esse público, e pela deficiência de informações, de fluxo de caixa, balanço, metodologias de gestão, às vezes até governança, no caso das empresas médias, eles não conseguem visualizar a expectativa de retorno daquele capital emprestado. Então, acaba naturalmente restringindo esse mercado, mas é um mercado em grande ascensão. Eu costumo dizer que o FDIC vai ser um motor de crescimento, um dos motores de crescimento para a retomada econômica, né, porque é uma grande forma de você atrair capital novo, que a gente chama livre, como é contabilizado pelo Banco Central, para, enfim, apoiar essas empresas que estão vivas aí até hoje.